Bonitão, você sabia que a saúde bucal é de extrema importância e muitas vezes deixá-la de lado? Para acabar com isso de vez e, claro, sanar suas dúvidas e até derrubar muitas de suas certezas, nós vamos saber como preservá-la com o dentista José Vicente Contatore. Boa noite, José Vicente, prazer em vê-lo. Boa noite. Muito obrigado. Prazer em revê-lo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Logo na sexta-feira que eu venho sem gravata, vem todo bonito assim. Obrigado por ter conosco, viu? Prazer é todo meu. Obrigado. Bom, essa história da saúde bucal, que é deixá-la de lado, é verdade mesmo que a saúde bucal é sempre deixada em segundo plano? É verdade. A Organização Mundial da Saúde fez um estudo e a nível de prioridade, a saúde bucal para o povo brasileiro está em 10º lugar. 10º lugar. Meu Deus. Então veja, eu como diretor clínico do Instituto Contatore, uma equipe de ponta que faz uma odontologia especializada, eu sinto-me até um pouco entristecido, Rony, porque não é a população toda que recebe esse tratamento de primeira linha, é apenas uma camada da sociedade. Essa é a razão pela qual eu estou imbuído há anos na formação e na inauguração da Fundação Contatore, onde terá algumas empresas no apoio dessa fundação e nós vamos fazer ciência e tecnologia dentro da fundação como um padrão social importante para essas pessoas realmente que não absorveram esta odontologia tão especializada como está no Brasil. Parabéns. Então vamos começar Vamos com lá. o nosso quadro Mito ou Verdade. Bom, mito ou verdade? Chiclete sem açúcar auxilia contra as cáries? É um mito. É um mito porque a cárie é uma doença multifatorial. Ela depende do hospedeiro, da dieta e da microbiótica. Isto quer dizer que um indivíduo que tem uma ingestão de alimentos na dieta inadequada, com formação de enzimas e um pH salivar ácido, essas bactérias da microbiótica, principalmente a acidogênica, aumentam em grande número. E aí esta bactéria, sim, que gera a descalcificação do esmalte do dente, promovendo a cárie. Interessante. Agora, outra coisa. Mito ou verdade? Escovar os dentes demais faz mal? É verdade. É mesmo? Sim. O fazer mal não é exatamente para o dente, é para a gengiva. Porque você escovando muitas vezes o dente ao dia, você gera compressões e traumas nessa gengiva que pode acontecer retração de gengiva, isto é, perda de gengiva inserida, ou descolamento da gengiva formando microbolsas, onde ali vai depositar resíduos e bactérias e começará todo o processo enzimático novamente a acontecer na boca do tem que fazer paciente. cirurgia, vai ter que... Exatamente. Enfim. Bom, outro. Mito ou verdade? Antibiótico deixa um sorriso amarelado. É um mito. Na vida intrauterina, este fato é uma verdade. Isto é, a mamãe grávida ingeriu um antibiótico que é a tetraciclina e a nível placentário passou para o feto e ali gerou no feto um problema de hipoplasia do esmalte, que a criança fica com os dentes com uma mancha acastanhada de difícil solução. A única maneira para resolver esse problema é você fazer facetas laminadas, não diretas, indiretas, porque você trabalha com um tipo de material que você parte não de um fundo escuro, e sim de uma base clara. Então, na realidade, o antibiótico, quando a criança toma com 5, 6 anos, esse antibiótico infantil, ele contém açúcar. E tem que ter açúcar, porque senão a criança não vai ingerir o antibiótico. Essa é uma verdade. Entendi. Então, na realidade, depois que a mamãe dá o antibiótico para essa criança, precisa enxaguar ou fazer uma escovação no dentinho dessa criança, porque ali tem açúcar que vai ser degradado pelas bactérias, vai começar a fermentar, vai descalcificar e também vai gerar a cárie novamente. Entendido.
Agora, mito ou verdade? Já que nós falamos de escovação após refeições. Escovar os dentes logo após as refeições é a única forma de evitar doenças? É um mito. Mesmo? É. Por quê? Porque se o indivíduo tem um problema periodontal com perda óssea severa, não é aquela escovação pós o almoço que vai resolver o problema. E muitas vezes essa escovação não é a melhor e a mais importante escovação do dia. Então, eu aconselho as pessoas que estão no restaurante, vão até a um local, faça um bochecho bem feito, você já consegue eliminar aqueles resíduos. E as pessoas que tomam um cafezinho a cada 15 minutos, eu aconselho sempre após o café fazer um enxaguatório na boca. Por quê? Porque o café com açúcar ou adoçante também vai gerar a cárie. Agora, mito ou verdade? Higienização noturna é a mais importante? É verdade. Essa é a mais importante. Porque nós temos que partir do princípio que é a última escovação do dia e logo em seguida vamos dormir, e vamos dormir pelo menos 7, 8 horas. E neste momento que nós estamos dormindo, nós diminuímos a produção de saliva. Existe uma xerostomia, isto é, diminui a produção de saliva. E neste momento as enzimas dessas bactérias começam a agir de uma forma violenta e eu aconselho então nessa última escovação, escovar muito bem os dentes, usar o fio dental e usar um enxaguatório bucal para neutralizar o pH salivar, porque ali você está controlando essa microbiótica que sem esses elementos vão fazer esse estrago todo enquanto o paciente dorme. Eu estou falando para você, esse programa está cada vez melhor, né, Bonitinha? Mas não fica com um sorriso amarelo, não. Porque depois do break ainda tem mais mitos e verdades. E para o seu sorriso ficar de orelha a orelha, tem musical com os bonitões da RPM, que é um presentão para você sorrir sempre para mim, né? Volto já. Estamos de volta com o Todo Seu no momento de deixar a verdade falar mais alto. Então, continuando a nossa série Mitos e Verdades, hoje sobre a saúde bucal, eu vou pedir para que o dentista, Dr. José Vicente Contatore, continue. E a continuação vai ser a seguinte: é mito ou verdade? Chá verde, café, Coca-Cola escurecem os dentes? É mito. O que na realidade escurece os dentes é a placa bacteriana e biofilmes que estão no contorno do esmalte dental. Agora, existem situações atípicas. O indivíduo faz um clareamento dental com peróxido, né? Tá. O clareamento dental abre poros na superfície de esmalte. Até não completar o ciclo, após o clareamento, você toma um café, vai um vinho, escurecer. O dente vai funcionar como um mata-borrão. Exatamente. Ele vai sugar aquilo tudo. E segundo ponto, para os pacientes que têm restaurações e resinas compostas, que não têm acabamentos, têm porosidades, vai corar, sim, não o dente, e sim as restaurações e resinas compostas. Entendi. Agora, o outro, mito ou verdade? Enxaguante bucal com álcool prejudica o paladar? Prejudica o paladar. Gera problemas nas papilas gustativas da gengiva e da saliva, no caso, e da língua. E um detalhe importante, que é muito importante: o fabricante, ele faz o enxaguatório com álcool porque o álcool, ele fixa o corante. Essa é a razão porque nós temos enxaguatórios hoje azul, amarelo, vermelho, porque o álcool fixa. Entendi. E o importante é que o enxaguatório não tenha álcool e tenha uma concentração de flúor de 0,05% e ele tenha na composição alguns antibióticos que vão nos auxiliar a controlar essa microbiótica bucal e ainda mais nos pós-operatórios de cirurgias, enxertos, implantes. Então essa história de que esses enxágues feitos com enxaguantes, se cabe isso, à base de álcool,
dão câncer, essa coisa toda, também é mito isso, né? É, sem dúvida. Tá bom. Então vamos lá. Mito ou verdade? Mascar chiclete acaba com mau hálito. O mau hálito, na realidade, está inserido dentro de uma tríade. E qual é essa tríade? Hospedeiro, dieta e microbiótica. Então, portanto, é isto sim que vai decidir se o indivíduo vai ter o problema ou não. Então, é mito ou verdade? Mascar chiclete acaba com mau hálito? É mito. Mito. Bom, outro, mito ou verdade? O maior causador do mau hálito são os problemas estomacais? É verdade. E por que é verdade? Porque o paciente que tem uma dieta, que não tem uma alimentação neutra, ele não é uma pessoa que tem uma alimentação em equilíbrio, e é um paciente que não bebe só socialmente, ele bebe muito. Ele tem um pH salivar no estômago, esôfago e boca, que nós entendemos como um único pH salivar, que é um conjunto único. E, na realidade, essa situação, quando você coloca o alimento na boca e começa a triturar, você faz a trituração mecânica do alimento, a umidificação com a saliva umedece e a ação de bactérias que já começam a jogar enzimas nesse alimento. Então, quando o paciente engole o alimento e quando ele está descendo pelo esôfago, ocorre o quê? O alimento já está semi-triturado, umedecido, e as bactérias, que somos hospedeiros das mesmas, estão agindo com as suas enzimas. Quando chega no estômago, os receptores R1, que estão dentro da cavidade do estômago, produzem o suco gástrico para acelerar a digestão, formar aminoácidos que vão depois para o intestino delgado e ali serão absorvidos. O que ocorre? Essas pessoas que não têm um método criterioso de alimentação, os receptores R1 perdem o biofeedback, isto é, eles começam a produzir suco gástrico mesmo sem ter alimento. Então, essa pessoa fica com pH salivar ácido na boca, esôfago e estômago muito forte. E aí ocorre na microbiótica uma alteração. Enquanto você tem 50 mil bactérias, cada espécie, a acidogênica tem 50 milhões. Por quê? Porque no meio ácido, a bactéria acidogênica, ela se prolifera mais rapidamente. Portanto, este problema de ordem estomacal gera um problema de halitose realmente muito forte. Eu tenho visto no consultório pacientes que, por não obedecer uma alimentação criteriosa, eles tiveram no esfíncter que separa o esôfago do estômago muito contraído. Então ele se alimenta e o alimento não passa para o estômago com facilidade, ele se acumula no esôfago. A pessoa começa a ter o quê? Um mega esôfago. Isso está muito comum, essa doença atualmente. E no mega esôfago, esse paciente tem dificuldade de tomar 2, 3 goles de água porque dá o refluxo e não consegue se alimentar corretamente. Então, como odontólogo, especialista da área, eu acho que o paciente deve nortear a sua vida com uma alimentação neutra para que ele não tenha um pH ácido, e sim um pH neutro. Quer dizer, e ele comece a comandar a sua vida, vai beber, beba socialmente, mas não exagero, porque a bebida em excesso vai realmente gerar os problemas de gastrites que vão repercutir, sem dúvida alguma, no hálito bucal. Isso é muito interessante porque, normalmente, o que a gente ouve é que são raros os problemas estomacais que causam halitose. Quer dizer, que 90%, ouvi isso a minha vida inteira, 90% dos problemas de halitose são da própria boca. E medicamentosamente o que nós temos que fazer é dar ao paciente omeprazol. Eu normalmente indico o omeprazol 40 miligramas, toma em jejum ao dia para fazer uma proteção gástrica a esse paciente e dar uma dieta adequada a esse paciente. Porventura,
Se o paciente estiver dentro de uma indicação cirúrgica, nós adiamos um pouco, porque pós a cirurgia vamos ter que entrar o quê? Com anti-inflamatórios e antibióticos, que nessa situação vai trazer maiores problemas para o paciente. Então eu acho que a nível gástrico tem que resolver o fluxo e o refluxo do esôfago, no megaesôfago, o problema de acidez estomacal, para depois então você pertinentemente tomar as atitudes cirúrgicas, aí você dá o antibiótico que é necessário, o anti-inflamatório que é importante. Querido amigo, muito obrigado. Quero agradecer a presença do dentista Dr. José Vicente Contatore, que hoje esteve conosco para definir o que é mito e o que é verdade em relação à saúde bucal. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu. Imagina, quem sou eu? Obrigado. Ó, bonitinha, agora é que você vai ficar mais feliz ainda.